Shalom, queridos. Hoje é 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5 fala: amem a igreja de Cristo. Neste capítulo de 1 Pedro, nesta carta de 1 Pedro, capítulo 5, vemos que Pedro começa a exortar aos mestres da igreja que amem sinceramente a igreja de Jesus e cuidem dela, não por ganância, mas única e exclusivamente por amor. Você sabe que tem muitos é por ganância, né? Não sei quem botou no coração deles que é lucrativo tomar conta da igreja. E eles vêm por ganância, vêm por dinheiro. Mas nós sabemos que digno é o obreiro do seu salário, aquele que dá o seu tempo integral para a igreja, para o povo de Deus. Pela própria palavra é dito que nós temos o direito de ser sustentado pela própria igreja. Mas quem trabalha integral? Então, é notório quem trabalha integral. Um homem como o apóstolo Elias, por exemplo, você vê que atende as pessoas pela noite, à tarde, pela manhã. Agora que já está com mais de 70 anos, não parou de trabalhar, continua desse mesmo jeito. É notório, tá visto. Porque se você chegar em qualquer ministério desta cidade que nós estamos, você vai encontrar as pessoas que foram ganhas pelo apóstolo Elias. Você vai encontrar centenas de pessoas que foram ganhas em vários ministérios nesta cidade. Então, você acha que um homem desse, que gasta toda a sua energia só na obra de Deus, não tem que ser sustentado pelos obreiros, pela igreja? É claro, sem sombra de dúvida. Se você olhar, é bíblico, você pode ler, você está estudando, né? Fazendo um discipulado, né? Um capítulo por semana vai chegar na passagem bíblica, se não já chegou, não sei se já passou, você que sabe. Se você estudou direitinho, você está lembrando. Então, falando sobre isso, que é necessário ser sustentado o homem de Deus que está na obra integralmente, vivendo só para isso. Como é que ele come, veste? Se as pessoas não sustentarem, se ele é plantado na obra 24 horas, muito mais do que um trabalho secular, que as pessoas lá fora trabalham 8 horas e acabou. Não quero mais saber. Mas ele não tem horário. E todo homem de Deus que é honesto, que quer realmente ver o reino crescer, não tem horário. Não tem horário contado. A gente sabe que o trabalho de Deus, a gente precisa ser sustentado por ele, mas não tem horário. É uma moda aí que já apareceu de gente ter horário para a obra de Deus, ter férias para a obra de Deus. Férias? Não precisa de férias. Para que férias? Se você obedece a palavra, você toda semana tem um dia que você descansa. Não é isso? Tem um dia que você descansa. Se não descansa, está sendo imprudente, problema seu. Mas o dever seu é ter o Shabat, seu dia de descanso com a sua família, tomar seu banho de mar, ir para uma chácara toda semana. Tenha sabedoria, escolha qual é o seu dia, o seu Shabat. E faça isso, que você não precisa se preocupar com férias. Que o reino de Deus não tem férias. Férias e Satanás trabalhando? Como é que você tem a coragem de ter férias com Satanás trabalhando? Você tem direito a ir para o seu banho do mar, seu veraneio, mas você não vai ter férias de obra de Deus. Lá onde você estiver, o reino de Deus não é somente na cidade que você está. O reino de Deus não é somente porque você vai ganhar uma alma para estar dentro do ministério que você está. O reino de Deus é para você, onde estiver, pregar o evangelho. Eu fico admirada como é que uma pessoa tira férias e vai como se não tivesse. Estava trabalhando para quê mesmo, hein? Eu nem sei para quem estava trabalhando, porque se é para Deus, não tem parada, o descanso é nos céus. Então, tirou suas férias, entre aspas, né? Porque eu não sei como uma pessoa pode descansar sem cumprir o que Deus está mandando. Para mim, o descanso é fazer o que Deus manda. Para mim, eu estou na maior férias, trabalhando 24 horas por dia, fazendo as gravações de 1.189 capítulos da Bíblia, porque isso é o trabalho que minha alma, que meu espírito precisa. É dessa maneira que eu estou bem, fazendo o que Deus manda. Mas eu não entendo como é que a pessoa sai de férias e não pode fazer um discipulado desse. Se o discipulado é somente a palavra e oração, como é que você vai sair de férias e não faz?
Quer dizer, você está de férias, sua discipuladora está no veraneio digamos que está lá em Israel veraneando, e você está aqui no Brasil. De lá ela manda o link, porque eu não paro de trabalhar. Eu estou todos os dias, no nome de Jesus, enquanto eu viver, fazendo a obra de Deus. Então, eles recebem, os líderes recebem, onde estiverem, recebem o link e enviam para os seus discípulos. O líder vai descansar algum momento. Se está no hotel, ele para, né? Não vai ficar o dia todo numa praia, ou passeando, subindo, descendo shopping, não vai. Tem um momento que entra no apartamento para dormir, né? Para descansar, eu acredito. Nesse horário, pega também o seu link, seu vídeo, vai ouvir, vai ler o capítulo, vai fazer o que é necessário para o alimento da nossa alma diário. É um discipulado que não tem como você dizer que não pode fazer enquanto está de férias. Por quê? Você tem férias da palavra? Porque o discipulado é a palavra. Você tem férias de oração? O discipulado está indicando você está fazendo um lugar secreto com a Bíblia, com o assunto do discipulado. Você, enquanto descansa, você não descansa almoço em qualquer lugar que você chegar? Está de férias, mas descansa almoço. Você lê aquele capítulo do discipulado enquanto está descansando almoço. Quando chega à noite, você está em algum lugar com a sua família veraneando. Você não faz culto doméstico? Então, eu acredito que faz, né? Porque você não tem férias da obra que Deus tem na sua vida e da sua família. Porque Satanás não está de férias. Enquanto você estiver no seu veraneio, sem culto doméstico, sem lugar secreto, sem meditação na palavra, enquanto descansa o almoço, Satanás está fazendo bagaceiro na sua vida e você não está nem percebendo, porque ele vem de sapatinho de lã. Então, em nome de Jesus, vamos estar fazendo o que Pedro ordena, o que Pedro manda no nome do Senhor. Ame a igreja de Cristo. Vamos amar a igreja de Cristo. O mundo, o pecado e o diabo são vencidos quando nos humilhamos diante da poderosa mão de Deus, porque Ele tem cuidado de todos nós. Pedro encerra dando algumas recomendações e abençoando os irmãos em Cristo. Não é desse jeito mesmo que tem que ser? O mundo e o pecado e o diabo são vencidos quando nos humilhamos diante da poderosa mão de Deus. Se você não se humilhar, se você quiser se exaltar, não, mas eu também preciso de umas férias da palavra. Eu também preciso de umas férias do lugar secreto. Eu também tenho direito às férias de você não ter direito de sentar com a sua Bíblia enquanto descansa o almoço. Que férias é essa, hein? Meu Deus, eu preciso saber onde é mesmo que eu estou, viu? Um crente tem férias de Bíblia? Eu não sei. Acha que tem lido bastante, não é? Acho que já leu todos os anos, leu de Gênesis a Apocalipse, já está farto demais, né? Mesmo que você tivesse esses anos todos de cristão, lendo de Gênesis a Apocalipse, esse será mais um ano que você vai ler de Gênesis a Apocalipse. Terminou em Apocalipse? Volta para Gênesis. A gente não para, porque Satanás não para. E não tem defesa, a gente não pode se defender dele se não for pela palavra. Você é melhor do que Jesus? Como foi que Jesus se defendeu dele lá no deserto? Ele falou na palavra distorcida, que ele vem como um sapatinho de lã, com a palavra, só que quem lê a palavra, estuda a palavra, sabe como ele vem, que ele traz a palavra distorcida, como Jesus sabia, e Jesus se defendeu, e ele teve que bater em retirada. Tem que ser assim nas nossas vidas também. Ame a igreja, ame viver no templo, adorando a Deus, fazendo turnos de oração, e ame a igreja como você em casa, que você em casa também é igreja, cuidando da sua família, não deixando Satanás entrar. É palavra, é oração, é louvor o tempo todo. Depois de que se queixará o homem dos seus próprios pecados? Se você tem uma vidinha comum dentro da sua casa, as pessoas chegam, bate papo disso, bate papo daquilo, e a palavra não se vê, oração não se vê, louvores não se vê. Eu não estou falando louvores que você bota lá e fica lá louvando, lá rolando o som e você não está nem sabendo o que está falando. Estou falando você louvando. Nós louvando, enquanto está na pia, enquanto está na roupa, enquanto está na casa. Eu estou falando disso, de vida. E seus filhos crescendo no temor do Senhor, vendo uma mãe que é o tempo todo ligada em Deus, vendo um pai que é o tempo todo ligado em Deus. Por que nós tivemos trabalho tanto com os adolescentes, desde maio de 2023? Que eles não querem nem ver a cara da pessoa que está dando esse ensino de estudar a Bíblia. Nem ver a cara, ele quer ver pelas costas. E olha lá.
Desde maio que eu fiquei com os adolescentes me olhando pelas costas, porque tem um discipulado para eles lerem a Bíblia. Agora imagine, por quê? Porque dentro de casa não vê. Se visse, tivesse acostumado, familiarizado com a Bíblia, ia ter problema com a discipuladora, com a líder de um ministério que está mandando e instruindo a ler a Bíblia. Então voltemos a Deus. Voltemos a Deus, amemos a igreja, amemos ao Senhor. Paulo está nos instruindo a isso. Louvado seja Deus. Contexto histórico de 1 Pedro, capítulo 5. Pedro acabara de ensinar sobre abandonar os feitos do pecado no passado e de abandonar as concupiscências da carne no velho homem, nos entregar de corpo e alma para o Evangelho, para que o Deus que pode fazer em nós e através de nós, independentemente de vivermos em paz ou em tribulação. Deus pode fazer maravilha em nossas vidas, ou com tribulações ou sem tribulações. Deus pode todas as coisas se nós deixarmos e nos entregarmos a Ele. Está atribulado, se entregue a Ele. Está na paz, se entregue a Ele. Porque Ele faz maravilhas em todo o tempo. 1 Pedro 5, de 1 a 11. Nesta exortação final, Pedro encorajou seus leitores que estavam sofrendo a serem responsáveis. Estavam sofrendo e ele encoraja a serem responsáveis. 1 Pedro 5, primeira carta de Pedro, capítulo 5, de 1 a 4. Coroa incorruptível. Foi disso que ele falou no capítulo anterior, não foi? Alimentar o rebanho de Deus que está entre vós, assumindo o cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não pela ganância do lucro, mas com um espírito pronto, nem como senhor sobre herança de Deus, mas como exemplo para o rebanho. E quando o sumo pastor aparecer, recebereis uma coroa de glória incorruptível. Pedro exorta os anciãos a servos exemplares e responsáveis. Termo ancião se refere ao serviço de líder pastoral da igreja e parece ser intercambiado aqui com pastores e com bispos em outras passagens. Tito 1, capítulo 7 também fala sobre isso. O apóstolo fundamentou seu apelo no fato de que ele era um ancião com eles e também dos sofrimentos de Cristo. Louvado seja Deus. Grande é o nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus. 1 Pedro 5, 5, a humildade. Aqui o termo mais velhos, anciãos, provavelmente se refere à idade e não ao cargo. 1 Pedro 5, de 6 a 7. Ele tem cuidado de vós. Deus quer que você conheça e veja aqui como encontrar a Deus. Tem cuidado de vós. Pedro encorajou todos os cristãos a serem humildes e entregar seus cuidados a Deus. A humildade nos exalta diante de Deus e dos homens. A arrogância e a presunção é o oposto. Nos deixa em mal situação diante de Deus e dos homens. 1 Pedro 5, de 8 a 9. Diabo ao nosso redor. Pedro advertiu os cristãos a estarem atentos aos enganos de Satanás e resistir firmemente a ele. Esta postura é adequada para quem é estrangeiro neste mundo. Se você não é deste mundo, o tempo todo é você resistindo ao diabo. Você não é dele. O mundo aqui, ele está tomando conta, né? Porque o homem entregou para ele tomar conta. Mas você não é desse mundo. Você é estrangeiro aqui. Então, você tem que resistir a ele. Você não tem nada com ele, não tem nenhuma ligação com ele. Você é de uma pátria celestial. Quem é dono seu, quem é dono meu, quem é o nosso dono, é o nosso Deus. 1 Pedro 5, de 10 a 11. Aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Deus dará forças e honra no céu àquele que suportarem sofrimentos na terra por causa de sua fé.
Defenda a sua fé. Você tem que viver pela fé, porque o justo vive pela fé. E sem fé ninguém agrada a Deus. 1 Pedro 5, de 12 a 14. Saudações finais. É possível que Silvano tenha ajudado Pedro a escrever esta carta, sendo seu amanuense. Entretanto, o mais provável é que ele tenha sido o portador da carta. Pode ter ajudado a escrever, mas o mais provável é que ele foi o portador da carta. Pedro enviou saudações da igreja de Roma, a igreja que está em Babilônia, e também de Marcos. O beijo de caridade era uma saudação comum da igreja no primeiro século. Paz é o sentimento de bem-estar e felicidade que os cristãos têm por causa do seu relacionamento com Cristo. Esta bênção é um final adequado para a carta, pois quando os cristãos são perseguidos na terra, a paz do céu não pode ser retirada deles. Conclusão. Pedro continua a ensinar aos mestres da igreja como comportar-se e a maneira como deve tratar as ovelhas do rebanho de Cristo, sem interesses, sem motivações erradas, como vemos hoje em dia em nossa sociedade. As motivações erradas nós vemos muito hoje, não é isso? Nós temos que tratar por amor, sem interesse. Trata bem a igreja desse jeito. Pronto, nós estamos aqui terminando o comentário de 1 Pedro, capítulo 5, que tem como assunto: amem a igreja de Cristo. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores, com todos os discípulos do MAI FJ, com todos os componentes de célula, com todos os líderes de célula, colíderes de célula que estão espalhados por esta cidade, desde agora e para sempre. Louvado seja Deus!